Os caras resolveram meter o bichinho na rua, ok? E prestar o culto aberto, né? A Dagon. Você viu isso? Isso aconteceu ali próximo da Itália, né? Fazendo alusão também à Espanha, às touradas, olha só, as touradas, e o nomezinho do touro é Dagon. Deve ser por acaso eles botaram o nome de Dagon, anunciando para o delírio da turma que estava ali assistindo, né, essa questão. No Brasil, nós estamos terminando o carnaval justamente no momento do bendito eclipse solar, ok? E a oferta está deitada. Inclusive, nós tivemos uma cena bem difícil, né? Com a turma de Niterói, que na saída da Sapucaí, na área da dispersão, a figura do boneco do Silva da Jabuticaba caiu ao chão, né? E isso causou uma comoção nacional, o boneco no chão, e foram arrastando o boneco que perdeu a cabeça. Meu Deus! Eu não vi Separou a isso não, é mesmo? cabeça, separou a cabeça do corpo. Jesus! E isso me remete a um ritual da Idade Média, né? Que a galera, né, separava a cabeça do corpo, ok? Para mostrar que aquele corpo ali não estava entre os benditos. Jesus! Quem assistiu, né, o bendito filme As Cruzadas, ok? Deve ter visto essa cena a respeito justamente disso, de alguém sepultado com a cabeça em separado. Então, esse era um comportamento da Idade Média que trazia à tona os não benditos. E, no campo simbólico, né, tivemos aí o nosso Silva da Jabuticaba arrastado, caiu, foi arrastado, e, por final, perdeu, né, uma das mãos e perdeu a cabeça. Ok? Então, para quem gosta de coincidência, né, igual o raio que caiu lá em cima da garotada do Nicolas, meu Deus! Então, nós estamos com muitos sinais no céu, na terra, acontecendo. E essa live provocativa, ela tem como objetivo, né, perguntar ao nosso comentarista intergaláctico, né, interplanetário, internacional, se os deuses antigos estão voltando. Gente, escutem o que Efraim vai explicar, porque nós estamos aprofundando isso tudo no Código de Enoque. O Código de Enoque está trazendo à tona toda a historicidade para você entender a complexidade, inclusive financeira, porque parece que o touro, que é o bendito símbolo ali, né, da turma das finanças, também resolveu dar uma deitada. Meu Deus, o touro deitou, o touro não está de pé. E aí o mercado também está gritando. E semana que vem a gritaria pode ser maior por conta de todo o cenário geopolítico global, porque não dá mais para separar economia de política, não dá para separar economia de religião. Jesus! Não dá mais para separar e parece que está tudo embolado como se fosse miojo, né? Um bando de prato de miojo. Já comeu yakisoba de miojo? A galera mistura tudo ali dentro e diz que é miojo. Só brasileiro, né? Brasileiro faz yakisoba de miojo. Você já comeu yakisoba de miojo? A galera joga tudo ali dentro, mistura. É igual o angu do Gomes de Marechal Hermes. Meu Deus, vai tudo ali dentro do bendito do angu. Você já comeu o angu do Gomes lá em Marechal Hermes?
você vai entender do que eu estou falando, ou o bendito sanduba, né, que era um cachorro quente gigante, com tudo dentro. Né? E aí a gauchada, ainda no Rio de Janeiro, prensou o bichinho, que o bichinho era tão grande que a galera prensava para tu poder botar na boca. Quem viveu essas experiências e sobreviveu, coloque aí. Então, diga o seu local de estar nos ouvindo, põe o número 1, gente, sempre entrou, bota 1, bota a sua cidade. Depois, você bota 15, importante, você já entre dando like, se tornando um inscrito, vire um assinante, que é os verdinhos. Nós já estamos recebendo nesse zap, o 21995 31 34 67, a turma dos verdinhos. Aí nós já estamos dando um mimo deles, que nós prometemos aqui, ok? Então, você que já é verdinho, que já é assinante, mande para o zap, ok? Printando que você é membro aqui, né? Apoiador do canal, que você vai receber o seu mimo, ok? E você que ainda não é assinante, vire assinante, doe 5 centavos de real, dólar, euro, e está dito. Espero que a gente não precise pedir mais, para você dar like, pedir mais, para você doar, não pedir mais, para você virar assinante, para a gente discorrer a live em cima desses deuses antigos, baseado, inclusive, no que nós temos estudado no Código de Enoque e no Geburá. Essas duas plataformas, gente, elas estão fazendo uma lenha. Inclusive, o Bill hoje, né, nosso diretor, me convenceu numa conversa a transformar o Enoque numa plataforma. Vai virar uma plataforma, tá, gente? Porque tem muito assunto para colocar lá, porque em Enoque nós fomos pegando os códigos secretos e nós vamos estudar nessa plataforma as informações científicas desse tempo. Então, você só vai ficar de fora se você é da turma de Bob e está aguardando o show de Truman. Meu Deus! Você está aguardando o show de Truman e você não quer entender, compreender e discernir. Do contrário, você vai correr para o Código de Enoque, você vai correr para o Geburá. Vamos lá, meu amigo? Vamos lá. É um prazer estar aqui. Vamos iniciar hoje falando sobre o dia, né? Nós temos uma data hoje. Já me perguntaram aqui, eu já fiz um programa de rádio, aí um dos meus ouvintes mais assíduos, que é um pastor brasileiro que vive aqui em Portugal, me perguntou que ele recebeu de mais de uma pessoa a informação sobre o apagão mundial do dia 17 de fevereiro. Só que o apagão mundial que estão falando que aconteceu hoje é, na verdade, é o subnome dado ao eclipse, que é visível no hemisfério sul, não é visível aqui no hemisfério norte, vai ser mais visto na Argentina, no sul da Argentina, aquela região ali mais ao sul do planeta, que vai formar um eclipse com um anel de fogo, que é aquele onde a Lua fica entre o Sol e a Terra e fica menor em proporção, então automaticamente a sobra do Sol fora dela dá um aspecto de um anel de fogo por ser do Sol. Então, a referência ao apagão mundial não é um apagão mundial elétrico ou de internet, mas muita gente está divulgando o apagão dia 17, que é hoje. Só que hoje nós temos o eclipse, que é uma marca para nós solar, quer dizer, nós entendemos que seja um sinal para o mundo gentílico, e é exatamente de hoje para amanhã que começa os 29 a 30 dias de Ramadã, que é a data mais importante do calendário islâmico. A data exata é dia 18 do nosso calendário, mas é porque também, como eles têm uma contagem a partir da noite, então seria de 17 para 18 o início do jejum, que é um jejum que é um dos 5 pilares, é o quarto dos 5 pilares da fé islâmica, é o jejum do Ramadã, que inicia hoje. Alguns acreditam que isso vai impedir um ataque americano nesse período por uma questão
de ser o Ramadã e os islâmicos levarem isso, coisa que nunca aconteceu em relação a Israel. Pelo contrário, os inimigos de Israel sempre tentaram atacar Israel nos seus dias santos, como a Guerra do Yom Kippur, como, né, sempre fazendo alusão a algum tipo de comemoração até o 7, o 7 de outubro de 2023 também foi durante um período de feriado nacional e eles entraram para exatamente pegar eles, né, de calça nas mãos ali, né, de descanso, né, para correr. E pode ser que agora tenha um troco lá no Irã que isso possa acontecer. A gente não sabe. Eu sei que hoje, ontem mandaram mais 18 caças F-35. O F-35 é um dos caças mais poderosos do mundo, né, em termos de ataque, de capacidade. Foi com eles que Israel sobrepôs o Irã naquela guerra dos 12 dias. Entrou com caças F-35, não tem radar para detectar, para pegar armamento de defesa, é difícil pegar o F-35. Então, ele mandou só 18 aeronaves dessas. Então, assim, a coisa está ficando esquisita, doutor. Está ficando esquisita, mas a data de hoje é uma data muito importante no aspecto internacional, porque é uma data astronômica, é uma data astrológica, mas também é uma data religiosa para a segunda maior religião do mundo, que é o islamismo, que engloba ali o Oriente Médio e a Ásia em vários países e que vai estar comemorando aí esse período que para eles são dias muito santos, muito importantes. Minha gente, agradecer ao Sérgio aí, né, o Oliveira, que já está impulsionando a live, gratidão, meu amigo. Agradecer os verdinhos que vão estar entrando, né? Eu quero chamar a atenção de vocês para ver se o sininho está ativado. A Tenente viu que o YouTube tinha desativado a informação a respeito de chegada de live, né? E aí ela teve que ir lá e reativar. Depois você deu uma olhadinha, você que não está recebendo, se algo assim, né, aconteceu para você também. Se eles botaram você como inativo, ok? Como se não tivesse ativo lá o sininho. Aí você ativa. Efraim, esses deuses antigos, né, essa situação de Dagon aparecendo na Europa de novo, através da figura do touro, e nós estamos aí com o mercado, né, financeiro, né, totalmente desequilibrado até aqui, né, e nós estamos aguardando o que vai ser a próxima semana. Né? Nós chegamos aí a um pouco mais da metade desse mês de fevereiro, nós estamos aí com um pouco mais de 45 dias do início do ano 2026 e já uma grande ressaca, né? E uma grande enxaqueca no processo econômico, no processo político global, uma ausência de fala até aqui do Leão 14. É como se o mundo estivesse acontecendo de 19 de janeiro para cá a revelia do Vaticano, né, o que é impossível a nível de causa e efeito, mas nós não temos fala do Leão nesse momento ainda, ok? E como vai acontecer para o Islã, vai acontecer no cristianismo agora a quaresma. Né? Então, hoje é o último dia de excessos, e no caso de Brasil, o que não faltou nas imagens são excessos, ok? Como é que ficamos a partir de tudo isso que está acontecendo agora? Bom, vamos lá. Você fez uma referência inicial na nossa introdução do vídeo sobre a queda de uma imagem no carnaval. Eu vou ler um texto aqui que vai parecer isso. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observaram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, exatamente na frente da Arca da Aliança. Imediatamente eles ergueram a estátua de Dagon e a colocaram de volta ao seu lugar. Contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram ao raiar do dia, lá estava novamente Dagon caído, rosto em terra diante da Arca do Senhor. As mãos e a cabeça da estátua haviam sido quebrados e estavam sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar.
aconteceu exatamente a mesma coisa, pelo que você descreveu, com a imagem do Silva da Jabuticaba aí na retirada, né? Saiu a cabeça e a mão. Então, eu acho que trazer Dagon para a conversa, que é o antigo deus ali daquela região, né, de Asdod, que era dos filisteus, que era um deus, e a imagem dele, inclusive, hoje está em todas as cidades do mundo principais, porque é exatamente a imagem do Starbucks. Aquela imagem do símbolo do Starbucks é nada mais, nada menos, se você procurar na literatura e enciclopédias, você procura aí no Google imagem de Dagon, aí tu vai ver lá que é um tritão, literalmente, um tipo de Poseidon, um deus do mar, com coroa e tal, e caldo de peixe, que é a imagem exata, praticamente, do Starbucks. Né? E agora você fez essa. Por que os deuses antigos estão voltando? Porque, na verdade, eles estão voltando a serem observados e assumidos publicamente. Eles nunca se foram. Eles estavam escondidos em rituais obscuros, dentro de organizações, dentro de seitas, de cultos, eram adorados, eram lembrados, eram venerados nesses lugares. Os símbolos deles sempre foram públicos, utilizados, como eu falei, o símbolo de Dagon, literalmente a imagem de Dagon é o que aparece ali no Starbucks, né? Que o nome também, né? O Star da estrela, né? Então, assim, tem toda uma conexão. Você vê que os voos da NASA sempre foram batizados com nomes de deuses gregos. As missões também ao espaço sempre estão relacionadas à mitologia, porque os deuses sempre ocuparam o imaginário da ciência, apesar da ciência se dizer ateia e agnóstica na sua declaração de acadêmica, né? Está sempre separando tudo, mas quando você vê as missões, as provas, os nomes que são dados, são sempre a mesma coisa na indústria automobilística. Um monte de carro com nome de deuses antigos, né? Para dar aquela. E gente que põe nome o meu cão é grandão, vou chamar ele de Zeus, porque é um nome forte. Os caras estão sempre lembrando. Esses deuses, para mim, não estão voltando, eles só estão sendo novamente lembrados abertamente, porque eles nunca se foram. Em algum momento, até pessoas comuns estão homenageando eles. Esse processo, Efraim, né, nós tivemos aí, estamos estudando o ano 536 DC, né, isso o Geburá, né, nós estamos aprofundando ali com muita propriedade, eu creio que até cirúrgica, né, o que aconteceu de lá para cá. E no Código de Enoque fica muito claro que existem chaves que foram sendo introduzidas ao longo de toda a caminhada humana, e nós entramos no ano do desacobertamento. Agradecer aí a Suzy, está nos apoiando direto da Suécia. Gratidão aí, querida. Gratidão aí, o pessoal da Suécia. Ok? Então, nós estaríamos, Efraim, dentro de uma linha lógica temporal de manifestação para a estruturação do que Tessalônica chama de grande engano. Um. Dois, isso pode ser apenas um ensaio, porque quem viveu o primeiro e segundo século da era cristã, né, viveu um perrengue. Depois, quando pensou que o troço ia melhorar, aí mais à frente nós tivemos o 536. E dali em diante, 1000 anos de trevas, o período das trevas ali, né, que culmina com a Inquisição. Depois disso, nós temos, paralelo quase já acontecendo, a colonização. Né? Por volta do século XVII, ali, em 1600, a Europa resolve, né, colonizar o Novo Mundo, né? E tomar tudo, matando, roubando e destruindo, da mesma maneira que os templários fizeram em Jerusalém. E na retomada de espaço do que tinha sido o avanço islâmico, aqueles 400 anos aí, aonde você está na Península Ibérica, que inclusive Portugal
tem o Castelo dos Mouros. A gente entra em Sintra, a presença dos mouros ali está presente, inclusive na arquitetura do Bendito do Castelo, os símbolos. Então, essa parada, ela sempre esteve, né, descoberta, porém cifrada no nível de entendimento das pessoas comuns, e os incomuns, eles fazem uso disso desde então. Sim, porque essa questão da gente considerar o que é comum e incomum, pessoas com dons ou com talentos muito fora da curva, sempre encantaram como um todo a população. Então, há um julgamento, mas também há uma fascinação para aqueles que não são comuns ou que possuem, pelo menos, manifestos poderes, né, não humanos ou sobre-humanos. Né? Você vê que quando você fala de engano, lá em Tessalonicenses, Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, a igreja que estava em Tessalônica, ele mostra lá naquela carta que Deus enviará um poder sedutor e com artimanhas e sedução, muitos serão enganados. Por quê? Porque a mente das pessoas foi treinada para acreditar que o que é sobre-humano é aceitável. Você vê que é muito parecido a comparação, apesar de ser uma comparação não muito rica, é como um país que é colônia e valorizar tudo que é feito fora, nos países de primeiro mundo, o produto feito num país de primeiro mundo tem um valor maior do que aquele feito na própria colônia, por uma questão de qualidade, a gente sempre, né, leva isso em conta. Então, as pessoas vão entrar nesse nível, como se a Terra, tudo que vem de fora, tecnologia, ou que pareça mais avançado, e vai ser visto como algo superior. E as pessoas vão se deixar levar por isso, apesar disso já ter acontecido da parte de Deus, por meio do próprio Filho, onde ele trouxe os poderes, como a Bíblia chama, do mundo vindouro, que é o poder do mundo celestial sobre nós, mas muitos não aceitam aquilo, porque mesmo eu conheço várias pessoas que já viram o poder de Deus, médicos que viram pessoas mortas ressuscitarem, com enfermidades incuráveis sendo curadas, e isso não é o suficiente para fazer essas pessoas se posicionarem com Deus, ou fazer essas pessoas aceitarem o testemunho de Deus. Elas querem algo mais. Só que vai Deixa eu, chegar um poder sedutor junto com essas artimanhas que o engano vai trazer, que as pessoas vão acreditar realmente que esse poder as torna melhor. Então vão pregar uma transcendência, um poder que vai elevar o ser humano a um novo nível, a um novo estágio. E todo mundo vai cair nessa, vai querer viver mais, com mais poder, com mais capacidade. deixa eu jogar aí uma cereja, né? E até ajudar a galera que tem dificuldade de entender os códigos. Gente, a Bíblia ela está cheia de códigos, ok? Inclusive, quem não tem acesso ao Espírito Santo não consegue entender nada, e quem diz isso é o próprio apóstolo Paulo, né? O carnal só entende do carnal e não acessa o espiritual, e quem é espiritual não é discernido por ninguém. Por isso a galera, né, tem os espirituais, né, como pessoas fora da caixa. Né? Então, a gente aí, toda vez que entrar um carnal, como entrou há pouco aí, vocês põem um nomezinho em bote, carnal, 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 porque o carnal ele não vai conseguir discernir nada, gente, não vai, não vai, porque de maneira efetiva é assim que foi, é assim que é e é assim que será. Eu diria mais: todo carnal sofre de infestação intestinal de parasitas. Então, o parasita atrapalha a cognição. É verme, gente, é verme. Eu canso de responder quando eu entro, às vezes, aqui, né? E vou botando lá: você tem que desparasitar, você tem que desparasitar. Né? Eles ainda não entenderam que não é meme. Eu estou dando o caminho das pedras. Ó. Tira os E nem parasitas. ofensa, né, doutor Alex?
Não, pelo contrário, né? Isso é carinho do ancião. Mandar alguém desparasitar é uma atitude de carinho minha. Por quê? A única, Eu ó, mas podia. carinho mesmo é o que a Suzy fez. Ela mandou 13 sec para você, ó. Olha, gratidão aí, Mas Suzy, de mandou novo. 13. Podia ter É, mandado 14, podia ter mandado 12, mas ela mandou 13. Ela tá não, te não, encarnando não, você. não, Suzy não fez isso, não. Deixa eu ver aqui. Não Ah, fez. Meu Deus do céu, ela fez. Jesus, Suzy. Suzy, você dá 12,99, 13,01. Só, só misericórdia, Suzy. Só misericórdia. Você está querendo me jogar para trás aqui, Jesus? Olha só, mas fato é, Efraim, que nós temos dentro da tua fala ó, o queijo do reino, ok? É bom, hein? É bom. Eu amo queijo do reino e sai daí, né? Portugal tem esse conceito, queijo do reino. É top, ok? Você tem o ouro de vocês aí, é diferente do nosso. Você falou numa live que é de 21 quilates. O nosso é 18, considerado de baixa qualidade. Olha só. Então, eu aprendi contigo que o ouro bom é português. Próxima vez que eu for em Portugal, comprar uma moedinha dessa aí para tem, poder tem. trazer. Aqui o ouro, a Né? maior parte do ouro é 21 K. Aí, você vê. Então, É mais nem puro. tudo que dizem, né, de fato, não é verdade que. Então, você atestou aí que o ouro é melhor e eu estou atestando que o queijo do reino é melhor. Você está vendo? Em cima disso. Então, mas pegando esse gancho agora, Efraim, a respeito do avanço dessa tecnologia, inclusive com a possibilidade de estarmos usando tecnologia reversa. Eu postei há pouco lá no meu Instagram, né, os benditos dos chineses, um bando de robôs fazendo algo extraordinário de Kung Fu, gente. Olha, Kung Fu. Os benditos já estão fazendo Kung Fu. E o que me chamou a atenção é que eles botaram um Nephilim, um robô Nephilim com a espada, e o bendito do Nephilim com a espada começa a cortar geral. E eu falei, meu Deus. Efraim, essa mudança toda e essa normalização com as imagens, como do touro de Dagon, como que aconteceu, né, até aqui no Carnaval do Brasil, e o que a China está mostrando, e essa bendita chegada dessa armada agora, né, super poderosa americana, podem eclodir de fato na transição do planeta. Você acredita que nós realmente vamos entrar em março dentro de uma transição planetária? Por quê? Hoje tem esse bendito eclipse diferenciado, dia 28 de fevereiro, alinhamento planetário, e 3 de março, uma lua de sangue. Para se Mastral está vivo, ia fazer uma lenha, né? Porque É. são três. Não, é o que ele amava isso. Essas três situações aí, elas, no mínimo, é para bugar a cabeça de quem faz estudo a respeito de acontecimentos. Isso seriam prenúncios, seriam presságios, seriam proféticos, ou só é uma coincidência do nosso universo? Isso está acontecendo como coincidência, porque eu não lembro de 3 incidências como essa que estamos vivendo a partir de agora. Eu não conheço. Se alguém conhecer, me ajude. Passa aí para o zap 21 995 31 34 67, se já aconteceu algo assim, com intervalos tão curtos. Porque, né, de hoje até 28, né, são cerca de 10 dias, e depois reduz mais o tempo ainda, de 28 para o 3, que aí são 3 dias. Então, alinhamento seguido de lua de sangue. Isso estaria dentro de alguma linha lógica profética ou é só uma movimentação dos astros? Bom, vamos lá. Olha o que o Senhor falou, né? Quando começa o entardecer, dizeis haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã, dizeis hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos?
E aí ele dá um vaticínio. Ele diz: esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal se lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali, né? Então, assim, não há como você não alinhar sinais celestiais e não perceber que os tempos serão mudados. O grande problema é que as pessoas esquecem que mudanças não provocam mudança diretamente na tua vida no momento que elas ocorrem. As mudanças, elas são como uma pedra jogada no meio de um lago. Você joga a pedra, aí ela começa a primeira onda e aquela onda depois vai num próximo anel, depois num próximo, e aquelas anéis, né, da circunferência ali, né, que são circunscritos um ao outro, vai se propagando. Então, toda a mudança que acontece nas regiões celestiais, ela tem o mesmo efeito até chegar na sua vida diária. Mas eu acredito sim que esses sinais do céu, o eclipse, o alinhamento planetário, o outro eclipse que vai acontecer, ligado a esses acontecimentos na Terra, você vê que está causando algum efeito. Mais uma pessoa, aconteceu de novo agora, um outro cara daquele que mudou também, que lá num show, não sei se você viu, um jogo de hóquei, e ele matou a esposa, o filho e mais algumas pessoas também, e era um cara que também tinha trocado de gênero. E ele mata a esposa, o filho, num jogo de rock, os jogadores partem para cima para tentar salvar mais alguns, e ele causou também, isso foi ontem. Então, assim, tem alguma coisa Isso acontecendo nos que Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos eu acho que agora? foi nos Estados Unidos, ou foi no Canadá. Não, esse não foi no Canadá, esse já foi nos Estados Unidos, eu tenho quase certeza. Eu vou confirmar aqui. Deixa eu ver aqui para dar a informação certa do lugar. Espera aí. Aqui é. A polícia confirma que o suspeito matou a esposa e o filho no jogo de hóquei de um homem transgênero que usava o nome Roberta. Roberta Dorgano, que é, né, em Rhode Island. Então é Estados Unidos. E foi durante uma partida de hóquei. Aparece a foto dele, dela, né, na arquibancada, e de repente ele decidiu matar duas pessoas da sua família, no caso a esposa e o filho. E então parece que tem alguma coisa, fora essa questão que está acontecendo de pessoas. Outra coisa muito grave que não está sendo noticiada, estão dizendo que é rumor, mas eu vi um cara muito sério dizer que faleceu o Bin Zayed, que é o emir do Emirados Árabes. Morreu repentinamente com um stroke, primeiro um infarto cerebral, e faleceu, mas não está sendo confirmado pela mídia mainstream. A mesma coisa daquele ataque que o Xi Jinping teve, que não foi divulgado oficialmente, mas esse parece que conduziu à morte, e segundo esse repórter, esse jornalista, o filho dele já assumiu. Só que eu fui procurar a notícia e aí começou a aparecer um monte de lugar que era rumor, mas tem lugar mostrando o cara até recebendo condolência pela morte do pai. Então tá confuso. Eu não sei se alguém aí viu, se realmente houve alguém puder pesquisar aí, porque eu já pesquisei mais cedo e não estava achando muita coisa da morte do emir. E por que isso é importante? Porque o repórter que divulgou isso é um americano, e ele disse, logo depois dele negar o acesso dos Estados Unidos a passar pelos Emirados Árabes ou lançar ataques dos Emirados Árabes do Irã para o Irã, logo depois ele sofreu esse stroke e morreu. Eu falei, por que ele está associando a negativa dele de usar os Emirados como base de lançamento ou passagem com a morte do emir, se realmente aconteceu? Isso aí, Efraim, podemos trabalhar no campo especulativo para criar uma imagem global de um poder invisível, né? E aí o nome é psicotrônico, né? Americano, que pode intervir nesse quesito de vida e morte. Um. Dois, nós estamos diante de uma alteração comportamental
sem precedente no nível familiar. Eu já tinha levantado essa lebre contigo, não sei se há 2 ou 3 lives atrás eu comentei sobre isso, porque desde janeiro eu estou observando um padrão do indivíduo, né? Passar alguém próximo dele para a eternidade e, na sequência, ele também se colocar nisso. Eu lembro que numa das lives, eu acho que foi há 2 dias atrás, eu falei do episódio lá de Recife, do cara pegar o pai cadeirante, mandar voando para a eternidade, né? Ele empurra o pai para a eternidade e depois ele mergulha também para a eternidade, né? Então, esses casos estão se multiplicando, essas ocorrências, que não era comum o ano passado, pelo menos, né? Eu estudo isso há 4 décadas. Eu tenho um livro publicado sobre isso, o Colapso, Psicologia no Caos. Então, eu vi um padrão. Começou um padrão, ok? E do 0 a 1000, o camarada despacha quem está perto e, na sequência, ele vai para o autodespacho. Isso está ligado, né, a algum tipo de entidade, de principado, e parece que isso não está acontecendo, né, local, parece que é global, pelo que tem chego de informação. Você está trazendo mais uma aí. Isso é uma ação preparatória espiritual ou não? Ou simplesmente a galera está tomando, né, algo aí que está mexendo com a cabecinha deles e provocando essa bagaceira toda. Isso tem ligação espiritual ou não? Tem ligação espiritual por causa dos acessos que as pessoas dão. Você viu as reportagens que eu te mandei lá do senhor Luiz, que Eu vi. no tribunal, que você viu que não é Uhum. uma encenação, é uma realidade, e te mandei dos 2 irmãos Eu biológicos que vi. decidiram divulgar seu ato, né? Eu não sei nem qual o nome que eu dou àquilo. Não, na realidade, então, no exercício da liberdade da sodomia assistida, né? Dessa É, e maneira. fratricida, porque aquilo é um assassinato de alma, literal, que está acontecendo entre 2 irmãos. Um deles ali se tornou vítima do outro. Provavelmente um daqueles 2 ali é um grande manipulador psicológico que está na ação de ter convencido o outro. Não dá para saber quem é quem, porque essa coisa, aqui é o mais velho, mas não dá para saber, porque aquilo é tão anômalo à nossa natureza que é como se você estivesse dobrando literalmente a realidade e fazendo uma realidade nova aparecer. Por isso que eu acredito que é espiritual, mas também é temporal. Como assim? É como se, quando chega o tempo, o espírito de loucura e de troca de realidade, ele começa a se manifestar mentalmente na mente das pessoas. As pessoas estão fazendo coisas e assumindo isso publicamente de forma desavergonhada. As pessoas, eu lembro que quando a gente era mais novo, as pessoas que praticavam qualquer coisa fora do contexto, não precisava ser nada muito escandaloso, elas ficavam com vergonha de serem descobertas. Uhum. Né? Então, assim, hoje é o contrário, as pessoas sentem a necessidade de se expor publicamente em redes sociais, de preferência se o que elas estão fazendo contraria o senso comum daquilo que é mais aceitável. Não vou nem mais dizer aceitável. Deixa eu botar aí uma lupa gigante, né? Na Universidade do Rio Grande do Sul, né? Eu postei hoje, inclusive, uma reitora que foi ao carnaval, né? Ela tem um comportamento, né, como se fosse uma adolescente de 14, 15 anos. Ela deve ser uma senhora aí acima dos 50, fácil, ou ela está bem acabadinha, né? Mas fato é que ela vai ali e tem um comportamento inusitado. Inclusive, os jovens estão próximos, até dão uma olhada meio estranha na direção dela, porque ela está no excesso ali da colocação do uso da camisinha para as pessoas poderem, né, participarem dentro do menor risco possível. Então ficou algo assim bem, como é que eu vou dizer, grotesco,
a maneira como aparece a imagem dela, a maneira como ela se apresenta. A gente está lá no meu Instagram de hoje está uma gracinha. Vale a pena ir lá e olhar, né? Pega o do Efraim para você se contextualizar, você vai ver coisas absurdas que estão em curso. Mas fato é que ela representa um pensamento, né, de liberdade total e descompromisso total em relação ao que está sendo feito. Né? Esse caminhar, Efraim, porque nós estamos com a família tida conservadora, que eu não me enquadro, tá, gente? Dentro dessa latinha que a galera colocou, e a turma ainda está botando a foto da família dentro da latinha, e aí você tem que entender o que é a latinha e o que é colocar a foto dentro da latinha, porque alguém botou você na lata e você está indo literalmente para a lata. E lata, do jeito que está ali, é lata de consumo. Meu Deus, Jesus! É lata de consumo. Ok, então as famílias elas estão sendo enlatadas para o consumo. Essa é a mensagem que está ali. E aí, quando eu vi a repercussão da galera e botando fotinha em latinha, eu falei: Jesus, o povo está cego, está surdo, está insensível, porque no afã do eu não concordo, a pessoa se enquadra justamente naquilo que ela acha que está combatendo. Efraim, isso é guerra híbrida? Eu acredito que mais. Gente, o Efraim, na hora de responder da guerra híbrida, deu uma travada ali. Perguntar para você se é guerra híbrida. Coloque o número 2. Você que concorda que é guerra híbrida, você coloque o 2. E você que acha que não é guerra híbrida, você coloque o 3. Porque um dos princípios da guerra híbrida é mexer com o mental e o emocional das populações. Guerra híbrida, 2. Não é guerra híbrida, você coloca o 3. É uma guerra híbrida, Efraim? Pois é porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. E o que acontece? A batalha que nós batalhamos, que nós guerreamos, ela é na mente, é na imaginação das pessoas. Então, o que está sendo feito? As pessoas estão recebendo uma carga tão grande de mensagens, de imagens, de pensamentos, de narrativas, tão grande, tão grande, tão grande, que quando elas vão expressar uma palavra, uma opinião, elas estão literalmente expressando o que disseram para elas expressarem. Como você observou bem, e eu achei muito interessante a sua colocação, é como se hoje nós, por exemplo, tratamos de assuntos mais graves aqui em código, nós falamos de forma não aberta ou direta, porque nós fomos programados por algoritmos a não falar aquilo que eles não querem que seja falado. Então a gente acaba, só que assim, a comunicação humana, ela é tão rica que a gente consegue passar a mesma mensagem sem usar as mesmas palavras, porque as pessoas, se elas estiverem conectadas e ligadas naquilo que nós estamos falando, elas entendem uma série de coisas. Aqui nessa nossa lives diárias que nós fazemos, nós passamos um monte de mensagens e que não são subliminares, elas são mensagens abertas, mas codificadas para que o eu interior da pessoa entenda, porque a batalha espiritual ela é híbrida desse ponto de vista, é dentro da alma. Eles querem possuir a alma das pessoas, a maneira que as pessoas veem, eles querem moldar a sua forma de ver a vida. Deixa eu te dar um dado aí que vai corroborar isso, né? Quem está lá no meu Instagram, gente, Dr. Alex Alves, vai ver que eu venho trabalhando muito com o conceito de enquete e eu boto lá, né? E direciono a galera numa ação provocativa, né, de fato, para que eles digam o que eles estão pensando a respeito da cena. Chega ao ponto de alguém me xingar pela cena que não é minha, que eu não produzi a cena, eu estou comunicando a cena
e eu estou questionando o que a pessoa pensa da cena. Meu Deus, Jesus! E aí vem as pérolas, né? Quando as pérolas vêm, eu vou lá e digo: você tem que desparasitar. Aí eu escolhi alguns nomes. Zé Manel, por causa do Zé Mané, do Perdeu Mané. Aí eu respondo: Zé Manel, você desparasitou? E aí eu escolhi o nome de Maria Madalena, porque era a menina da esquina que ia ser apedrejada. E aí, quando é, né, da parte feminina, eu chamo de Maria, ou chamo de Madalena ou Maria Madalena, porque todo mundo quer jogar a pedra. Todo mundo quer jogar a pedra, gente, ok? E a galera esquece que quem tem a pedra na mão tem telhado de vidro. Só que você está sendo colocado numa condição de juiz de direito, caso do seu Luiz, para decidir sobre uma determinada situação, independente do que está estabelecido, porque você está sendo levado a compreender que o sistema faliu. Se o sistema faliu, é necessário uma nova ordem mundial. Meu Deus! Quando é que vocês vão entender isso? Ok? A falência do sistema, como já foi preconizado pela União Europeia e o Canadá, tem que trazer à luz uma nova estrutura de gestão que dê conta do que a velha não dá mais. Será isso, Efraim, os novos deuses chegando ou os antigos? Você acabou de repetir em poucas palavras o discurso mais celebrado desses últimos 2 meses, nesses primeiros meses de 2026. Eu não sei se você acompanhou, eu assisti o discurso todo hoje. O Marco Rubio fez um discurso aqui em Munique, no encontro dos secretários de segurança, que é o encontro mais importante de segurança, e você acabou de resumir o discurso dele, onde ele diz que uma nova estrutura de segurança mundial está sendo estabelecida e que, no final, ele diz que os Estados Unidos não abandonarão os seus mais confiáveis e antigos parceiros, a Europa, que está de acordo. E ele ainda falou da ONU, ele falou: nós não podemos tirar mais a importância da ONU, porque a ONU é um importante lugar de debate destas ideias. Ele, resgata a importância da ONU, mas ele, nas entrelinhas do discurso dele, deixa claro que, na verdade, já estamos vivendo novos desafios que a antiga ordem não consegue lidar. Dentro desse princípio, Efraim, nós temos ali, né, Canaã, que ela surge numa atmosfera, né, depois da ruptura de Cã com o pai, com Noé, quando eles vão ali para a banda do Oriente, né, e acaba surgindo as civilizações que lá no final, você disse, inclusive, acho que há 3 lives atrás, que o Senhor deu 450 anos, eu lembro disso, achei muito interessante isso, para que eles se arrependessem antes da tragédia. O Egito teve 400 também e varadinha de anos para poder lidar com o povo hebreu. Nós estamos falando aí, né, em algo, né, absurdo, porque uma sentença se fechou dentro de um período aproximado de 4 gerações. Então, 4 gerações e bum, a gente cai lá em Levítico, lá, o pecado do pai, do filho, o Senhor visita o pecado do pai nos filhos por até 4 gerações, e quem gosta de Jesuscidência? Gente, quem gosta de Jesuscidência aí, bota 4. Põe 4 aí. Enquanto o pessoal está anotando, está colocando antes de você falar, ó, agradecer o João Braga, que fez aí ajuda, a Luísa, Luiz Andro Tavares, quer dizer, agora eu acho que é Luiz Andro, né? Ele está perguntando se vai ter mais tragédias depois da Copa, e a Miriam Nines, que também cooperou aí, mas não fez pergunta. Pode continuar. Ok.
Então, eu ia colocar o seguinte: olha só, nós estamos com uma jesuicidência, porque nós estamos agora, em 26, completando 400 anos do início da grande escravidão do povo africano, Efraim. Agora, se você retroagir, o início da colonização lá do 1600 e a chegada dos africanos, você vai coincidir com esse período. Se puder dar um patch aí no cara aí, no amigo de suporte, pergunta para ele quando oficialmente começou a escravidão a nível de Brasil, né, e automaticamente aí pelo mundo, que a galera começou, né, a escravizar o africano, gente, e pasmem, com apoio católico apostólico romano e também com o credo católico apostólico protestante. Somente o copta, não, e o ortodoxo, não. Você não tem essa prática nos copta, você não tem essa prática nos ortodoxos, mas protestantes e romanos fizeram uso da escravidão. Da escravidão. E agora nós estamos com todos esses acontecimentos em curso. Será só uma jesuicidência? Aqui na pesquisa deu 1538. Eu vi um filme que eu demorei a querer assistir, que eu achei que devia ser uma água hollywoodiana e me surpreendi com o conteúdo há um mês ou dois atrás, que é um filme que chama A Mulher Rei, que tem na Netflix, com a excelente... Aquela da Namíbia? É uma mulher africana que se torna rei, né? É muito interessante, porque ela conta a história, inclusive a atriz, acho que é a Viola Davis, que faz o papel principal. O filme é muito bom, foi muito surpreendente, que eu não levei fé. Tem a ver com eu aquele vi várias... eunuco ali do deserto. Né? Não entendi. O eunuco do deserto, ele volta para ela lá. Não, mas não é essa, não. A mulher rei africana conta a história de uma mulher que se negou a aceitar a escravidão. O legal, por isso que eu citei o filme, é porque ela é a comandante guerreira do exército de elite do rei, e aparece um português e um brasileiro no filme. Um brasileiro que foi levado que era mestiço, que foi levado para Portugal, vivia com um dos filhos do senhor do maior comerciante português de escravos, e os dois fazem parte do filme. E é muito interessante que o filme faz esse alinhamento ali da história da escravidão com Portugal, com o Brasil. Tem outros senhores de escravos no filme, mas esses são os principais, e conta exatamente como é que tinham alguns que vendiam seus irmãos e outros que se negavam a aceitar esse tipo de tratamento. Então, é uma temática muito, muito boa. Eu achei assim, um filme surpreendente. Eu não quis ver desde o início, que o filme foi lançado, eu falei, não, vai ser mais uma dessas águas aí. Quando eu fui ver, o filme tinha um monte de temática bem discutida e interessante. Até um filme legal de se ver, muita batalha, muita luta. Os treinamentos que elas faziam no meio de espinho, uma coisa assim que fica, caramba, é uma coisa meio CEO africano, mas tem muitos combatentes, guerreiros poderosos daquela época lá, né? E eu achei bem, bem instrutivo o pensamento que eles conseguiram captar tribal em relação à questão da escravidão. Então, voltando aqui para a pergunta, eu acredito que a escravidão por imposição acabou, mas a escravidão por meios políticos continuou. Por quê? Porque as pessoas acabaram aceitando subservientemente qualquer coisa que lhes dê sobrevivência e percepção, não é a verdadeira, mas pelo menos sensação de segurança. Você vê que o homem troca sua liberdade por segurança. E é o que sempre funcionou em todas as eras, em todos os tempos. Quando você vê que o problema lá no Irã hoje não é com os Estados Unidos e Israel só. Até publiquei ontem pessoas, né, até embaçaram a imagem de pessoas gritando na janela abaixo do Khamenei. Continuam pessoas revoltadas com o governo.
E não adianta, cara, um governo não se sustenta se o povo não quiser esse governo. Por mais que seja reprimido, por mais que esmague e tal, ele vai, quanto mais ele trata isso com violência e dureza, mais ele consegue aumentar a resistência. Foi uma coisa que Satanás demorou a entender sobre a perseguição da igreja. Quanto mais a igreja é perseguida, mais purificada ela é. Porque o fogo da perseguição purifica a alma daqueles que realmente têm um chamado de Deus. E a mesma coisa hoje, a gente vê que já a aceitação, ela consegue fazer uma sedução e uma contaminação muito mais rápida do que a perseguição e a rejeição. Então, a escravidão hoje ela acaba sendo opcional das pessoas em nome de ter segurança e sobrevivência. Então, agradecer aí a André, que está nos ajudando aí, obrigado aí, né, pelo incrível aí pro Efraim, né, botar o incrível aí pro Efraim. Vou dividir esse incrível aí, botar na direção aí do Efraim. Mas agradecer aí o carinho aí, André, obrigado aí por estar apoiando aqui o canal. Efraim, partindo desse princípio até do que a Andréa colocou aí, né, da condição incrível, né, nós estamos diante de coisas extremamente óbvias, porém inexpugnáveis ao senso comum. Por quê? Por que há tanta dificuldade? Exemplo, né? Essa questão, agradecer a Ana, né? Nossa aluna, Ana Maria, está nos apoiando, a Lisângela aí nos apoiando direto dos Estados Unidos, gratidão aí, todos estão nos apoiando, gente, muito obrigado mesmo. Pessoal do like aí, ó, mete o dedo aí no like, gente, bota aí 15 importantes, nos ajudem, põe 15 importantes para aumentar a entrega, né? Hoje está a maioria dos brasileiros ainda estão em casa, não sei se em Portugal é feriado também. É feriado, mas tem muita coisa funcionando, mas é feriado também. Ok, então você diga aí na tua região se é feriado também, você bota 15 importante e diga, ó, feriado, não é feriado, ok? Importante vocês interagirem aqui no chat para aumentar a questão da entrega, né? Então você bota 15 importante e diga depois se é feriado ou não aí onde você está. Mas, Efraim, pegando esse conceito do incrível, né, que a Andréa colocou, nós estamos numa... Vou usar um termo, ok, científico, né? Uma vibração que está levando a turma a uma dificuldade de compreensão. E parece aquele período, né, antes de Jesus abrir o entendimento dos apóstolos, eles estão vendo, eles estão ouvindo, eles estão percebendo, mas não estão compreendendo. Quando a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento, né, eu tenho explicado que a pineal ela está calcificada, né? Então, alteração hormonal e dificuldade de acesso, inclusive a cognição inteligente. Você acredita que essa movimentação, principalmente do milho, do cabelo de milho de 2020, pode ser já a preparação para esse estado de menos inteligência, para que esses deuses antigos eles se sobreponham, como já aconteceu lá atrás, porque lá atrás a gente sabe que Israel passa por toda uma transição epigenética ali no deserto para ser quem foi e quem é na atualidade, tá, gente? Houve um laboratório epigenético nos 40 anos do deserto, isso é material que está indo para dentro do código de Enoch, ok? Então, a galera que está em Enoch vai ter acesso a todo esse material que eu estou aprontando. Mas, efetivamente, nós teríamos essa preparação para a cangalha, porque se o cara vai ser levado à condição de jumento, né, de jumenta, ele vai pegar a cangalha ali. Essa preparação é para a cangalha, quer dizer, esse estado de dominação, ele acontece justamente com mais evidência de 2020 para cá, ou você que já exerce o ministério há algumas décadas
Você enxergou isso nos anos 80, 90, 2000, 2010, e 2020 só foi mais uma gota no copo que já estava cheio. Não, teve mudança sim, doutor Alex. Parece que a cada década, eu comecei no meu pastorado em 95, muito novo. Eu pastoreei como presidente uma igreja aí em Campo Grande do Rio de Janeiro, e eu assumi a igreja no dia 5 de agosto de 1995. Então, eu já vou fazer, em agosto agora, 31 anos de Jornada. caminhada ministerial, pastoreando, presidindo igreja, né, essa coisa toda. E o que eu observei foi que a cada 5, 6, 7 anos, parece que as coisas vão acelerando para uma desconexão espiritual. É como se as pessoas estivessem cada vez mais conectadas com elas, com coisas que as isolam, como se a percepção que eu tenho é que houve um auto-isolamento na sociedade, as pessoas não se conectam mais. Eu tenho reparado, eu vou com a minha esposa em algum lugar para tomar um café, para comer alguma coisa, e tem 5, 6 pessoas na mesa do lado, todos mexendo no telefone ao mesmo tempo. Assim, o momento de sentar à mesa é o momento de nós conectarmos um com o outro que está ali, porque um dos significados mais profundos da sociedade é o comer junto. Comer junto é tão importante que é comer a comunhão, né, que é comer o pão. Comunhão é comer o pão, que, inclusive, você sabe disso em libertação, batalhas espirituais de libertação muitas vezes tem que se levar em conta qual promessa a pessoa fez enquanto comia junto, porque aquilo tem um valor contratual no mundo espiritual. Por que os espíritos caídos, os espíritos imundos, os caídos lá, ou Os andarilhos, desencarnados. Os andarilhos desencarnados. trevosos, pedem comida e bebida? Por que quando Melquisedeque encontra com Abraão, ele dá pão e vinho para Abraão? Por que Jesus, quando faz uma aliança nova, ele dá seu corpo, pão como sua carne e vinho como seu sangue? Porque o comer é um ato contratual. Só que as pessoas estão se sentando e não estão comendo juntas, não estão partilhando aquele momento, elas estão ali com a alma delas levada para outro lugar. Então, eu sugiro a você que quando você sair para comer com alguém, se encontrar com alguém, você desligue o toque do seu telefone, dá lá silencioso, para você não ouvir, não perder o senso. Não, eu preciso, porque a gente sempre acha que precisa falar com alguém quando alguém manda, mas nem sempre é possível. E aquele é um momento que você tem que guardar para você. Gente, Efraim Eu não estou sendo, eu fui corrigido pela minha esposa, tá? Porque eu sentava no almoço com o telefone. E ela falou: meu bem, quando a gente estiver almoçando, vamos almoçar, gente. Em casa. Não estou falando no restaurante, em casa. Sim, Então, sim. quando eu sento no almoço, eu nem levo mais o telefone para a mesa. Olha só, gente, Efraim está trazendo uma tese que se chama sequestro digital. Você é vítima desse sequestro? Coloque para mim o número 10 mais 3. Você é vítima do sequestro? Coloque 12 mais 1, 13 menos 1. Você se reconhece sequestrado digitalmente? Hoje é um dia de consciência para libertação. Então, coloque aí, olha só, assuma que você está vivendo essa realidade para poder romper, ok? Então, coloque aí, ó, botar 10 mais 3 é o desejo de romper com o sequestro digital, 12 mais 1, ok? 14 menos 1, ok? 20 menos 7, você vai colocando aí, porque é importante entender o que o Efraim está dizendo, por quê? Nós estamos sendo levados a uma frequência de pensamento acelerado, sem descanso, e o bendito sangue da cabecita tem que descer para o estômago para auxiliar o processo digestivo, para depois, via nervo vago, levar a nutrição e o oxigênio para o cérebro. Então, ficou vendo televisão, dano, ficou conectado, dano. A sua digestão
fica meia boca no sentido nutricional. Então, mesmo comendo, você continua faminto. O cérebro não recebe a base nutricional que ele necessita. E aí vem o excesso de comer, porque de fato você não está saboreando, mastigando, mas sim engolindo o bendito do alimento. Então, rápido, você vai gastar nas tuas compras mensal, ok? No mínimo 50% mais, porque você come, engole, né? Vai sair pelas fezes e não há absorção nutricional. O que o Efraim falou, de 0 a 10, gente, a gravidade disso é 15. É extremamente grave. E essa zona de perturbação vai ir também aos casados, aí fala o Santo Alex, vai dar problema de conexão na cama. A cama, em vez de ser quente, vai ser cama surta. A cama vai ficar surtada, ok? Porque a cabeça não está no ato. A cabeça está na conexão digital, fora alguém que ainda insiste no estímulo extravisual. Meu Deus, Efraim. Isso leva as pessoas a beirar literalmente o abismo. A Bíblia diz que o abismo chama outro abismo e a maldição sem causa não haverá. Você comeu conectado, você está na beira do abismo. Você tem que comer assistindo TV, você está à beira do abismo. Você, para fazer sexo, você tem que ver alguma coisa para te estimular. Antes, durante, você já está com o pé no abismo. Meu Deus! É isso, Efraim? É isso. E ó, faleceu aí o pastor Jesse Jackson hoje, aquele líder daquele movimento americano de direitos, né, civis. Morreu hoje, mais um. E como eu falei, tem ainda. Ninguém confirmou aí, mas. Morte natural a dele? Não, ele estava com. Foi 80 e poucos anos que ele estava, 84, mas ele teve uma coisa ligada ao Parkinson, coisa neuromolecular lá que acabou se estendendo ao máximo, ele não conseguiu superar. Mas é marcante porque ele também representa o fim de uma geração que lutou aí por alguns direitos, que a gente está falando de escravidão, então é um cara que lutou pelos direitos, né, negros nos Estados Unidos e foi muito importante naquele movimento. Parece que nós estamos vendo o fim de uma era se pautar. O próprio Bin Zayed, que é um cara muito pacífico, que fez o Emirados Árabes se tornar um lugar de grandes negócios e não um lugar de grandes atentados, mas de grandes negócios, atraindo muita gente poderosa do mundo na área financeira e de negócios vive hoje, né? E se ele realmente morreu, o que parece que aconteceu, a gente está vendo aí o fim de toda uma geração que fez diferença, mas que parece que nós vamos entrar num passo novo aí da história, e esse passo novo não vai começar com paz. Mas não ficou na conta dele, né, aquele fornecimento de armamento lá que a Arábia Saudita, né, partiu para cima dos russos, junto lá com aquela ação americana, denunciando justamente o Emirates? Os dois tiveram algumas altercações ali, mas, inclusive, citando a Arábia Saudita, o príncipe herdeiro ele está tendo maior dificuldade de terminar Neom, porque ele fez todo o orçamento, que é de 8,8 bilhões, baseado num petróleo que estava a $90 o barril. E já tem meses que o petróleo não passa de 70. E está ficando esticado demais o orçamento, ele está perdendo a força financeira de fazer aquilo tudo acontecer, porque quem trabalha com negócio sabe que toda vez que fala de Arábia, os caras têm dinheiro infinito. Não existe dinheiro infinito no mundo. Existe muito dinheiro, mas quase sempre essas riquezas que a gente vê, o cara é bilionário, quase tudo são valuations, não é que ele tem lá 2 bilhões em conta. Disponível. Isso, 200 bilhões de dólares disponível para ele hoje ali comprar um país. Não é assim. É uma série de
fatores que levam aquela Ativos. riqueza a ser acumulada. É isso aí. São os ativos. Patrimônios, Ativos. investimentos, coisas. Muitas vezes o cara está com 300 bilhões, quando tu vai ver no dia seguinte ele tem 100. Por quê? Porque 200 era em valor de ações. E o valor da ação dele cai e ele perde um terço do patrimônio dele num dia para o outro. Vamos Então, dar assim, nome para isso, esse terremoto da cripto, né? e você vê que aí a pessoa vê o príncipe está com dificuldade de terminar a construção da maior projeto dele, que é o Neon, que é uma cidade com 30 e poucos quilômetros, sei lá, de totalmente tecnológica, mas com todo o dinheiro que ele tem, está tendo dificuldade de terminar as obras, por causa do preço do petróleo. Agradecer aí ao Manuel. Não, Manuel, é Manuel Gomes. Manuel Gomes. Gratidão aí, Manuel. Manuel, obrigado, irmão. Está impulsionando a gente aí, gratidão. Efraim, olha quem apareceu aí. A Arábia comprou arma do Paquistão, pagou 10 bi. Isso é grave, hein? Olha só o que o Gustavo denunciou aí. O cara tá duro porque comprou armamento do Paquistão. Ele desviou o dinheiro lá da construção para se armar. E teria comprado arma nuclear. Será? Não, e a Arábia Saudita ela Será? está mostrando um lado que não mostrava antes, porque parece que agora o MBS está subindo literalmente ao poder, né, definitivamente, e eles têm se feito alguns acordos militares, e essa semana, o Gustavo observou bem, eles também falaram que se o Irã alcançar o desenvolvimento nuclear, eles também vão ter que ter arma nuclear para se defender, porque só quem tem atualmente no Oriente Médio é Israel, né? Então, Que tem na um realidade, pacto ele de já não deu. uso, não agressão, não ser no chamado. Eles têm lá um programa chamado Golias. Golias não é. Golias, não, Golias não. Golias é o gigante, o Sansão. Um programa que é um programa de defesa chamado Sansão, que é se eles se sentirem atacados de forma obliterante, eles contra-atacam para matar, mas vão matar junto, vão morrer junto. Que é a forma deles lidarem com uma tentativa de obliteração de Israel, eles respondem com a força total que eles têm, que é a nuclear. E Sansão fez isso, né? Derrubou o templo e foi junto, né? É opção, obrigado, Gustavo. A palavra é opção sanção. É isso aí. E Agora, a Arábia Saudita está se fortalecendo militarmente agora, coisa que ela não fazia há muito tempo, mas ela está investindo pesado. Pode ser esse aí da onde o dinheiro que ele tirou da Neon. Total, porque, 10 bilhões aí comprando em armamento, o negócio é sério. Agora, isso também vem, Efraim, depois que o tratado acabou, né? O tratado nuclear acabou, então até o Brasil agora pode ter arma nuclear, né? E você vê que isso é uma coisa assim, é mais um sinal de que os tempos mudaram. Porque era impensável há 20, 30 anos atrás que o mundo ia chegar num ponto em que os acordos nucleares não seriam renovados. Tem vários acordos da Bretton Woods, do petrodólar, por exemplo, que a Arábia Saudita não renovou em 2023, 2024, se eu não me engano. Foi do 24, 74. E eles não renovaram os acordos nucleares entre a Rússia, Estados Unidos e outros países nucleares. Foram acabando e não foram sendo renovados. Então, a gente já entrou num novo tempo. A gente já entrou numa nova realidade. Mas, Não como eu falei, vamos entrar. Na tua cabeça já está acontecendo. Não, nós já estamos. É porque a onda que a pedra joga no meio do lago ainda não chegou em áreas da nossa convivência diária, mas na nossa convivência coletiva isso já é afetado, já aconteceu. Aí, o Sérgio, tu quer ler aí, por favor? São os assuntos aqui, ele está incentivando o impulsionamento de novo, porque os assuntos aqui apresentados e debatidos são da mais alta relevância, seja para o rapture iminente, que é o arrebatamento, seja para a resistência humana biológica de longo prazo. Eu falo assim, Sérgio, tem um aluno nosso no Gueborá que até me escreveu, que ele falou, não importa se alguém é pré-made ou pós, o importante é ter a confiança e a certeza de que tem azeite, e eu concordo com ele. Você vê que tem uma música, eu vou fazer uma pequena crítica, mas não com o sentido de denegrir a música, mas eu gosto muito dela melodicamente. Eu só lamento sempre quando uma letra tão bonita não é reaproveitada. Mas quando eu estou lá na igreja cantando, eu canto do meu jeito. Que ela diz assim, minhas lamparinas estão acesas e só estou esperando o barulho dos teus passos
em direção à porta. Aí ele diz assim na música: é só bater que eu vou abrir para você entrar. Peraí. Estava citando Mateus 25, pulou para Apocalipse 3:20. Porque no contexto das lamparinas estarem acesas e você ter azeite, não tem bateção de porta. A Bíblia diz que se ouvirá uma voz, eis o noivo. Eu, desde jovem, que tinha 14 anos, eu fui lembrar disso esses dias, e eu tive esse insight da parte espiritual, que eu sei que foi da parte do Espírito Santo, de que eu já sabia que eu ia ser parte dos que gritam eis o noivo. Porque existem 3 personagens ali, pelo menos. As virgens loucas, as virgens prudentes, que são as sábias, e aquele que grita eis o noivo. Porque ninguém fala desse personagem, parece que ele é um personagem oculto, mas ele está bem visível. Porque quando as virgens estão dentro da casa com azeite, todas são virgens, todas têm lâmpadas, todas têm azeite, mas só 5 têm a prudência de ter azeite de sobra. Por quê? Porque aí que pouca gente entende. O noivo não vai vir nos tirar dentro de casa, ele vai nos encontrar no caminho. Porque está escrito na parábola que o Senhor conta que quando a voz grita. Por que a voz? Porque João Batista era o Elias que havia de vir antes da primeira vinda. Quando perguntaram para ele se ele era o profeta Elias, aquele que havia de vir para abrir o caminho, ele disse: não, eu sou a voz. Que voz? A voz do que clama no deserto. Então tem outra voz na parábola que diz: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então há uma preparação, mas há uma ação, preparação, uma ação de saída para encontrar com o noivo. O noivo não vai te buscar dentro de casa. Ele vai te encontrar no caminho. E isso traz um monte de insight para a nossa mente. Por quê? Quando a música diz assim: estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir para você entrar, mas o contexto da música não pode estar contradizendo a própria realidade espiritual que ela representa. Aí quando eu canto assim: é só gritar que eu vou correr para te encontrar. Minha esposa fica do meu lado rindo, para de mudar as letras. Eu falei: não vou cantar errado, não. Eu não mandei o cara criar a música de forma errada, eu canto certo. Tudo bem que não rima muito, que não encaixa muito ali na linha melódica, as palavras, mas eu canto, falei, porque eu não aceito ficar cantando. É que nem aquela que a gente cantava antigamente, né? És Deus de perto. Aí eu cantava na igreja, eu também era do louvor, também toco, né? Aí eu dizia assim: gente, não vamos cantar em não de longe. Foi escrita errada. Porque Deus diz Isaías claramente: eu não sou Deus de perto, mas também de longe. Ele é que fala. Como é que eu vou cantar que és Deus de perto e não de longe? Só para mostrar intimidade. A gente cantava na igreja: és Deus de perto, também de longe. Nunca mudaste, né? Tu és fiel. A gente cantava a música. Por quê? Porque eu acredito que o encontro com o noivo é uma preparação, mas o azeite tem que ser sobrando e nós temos que ter uma convicção de qual é o nosso papel nesse chamado. Por isso que eu acredito que vai ter alguma coisa, algum evento que vai fazer com que a igreja se aproxime e corra em direção ao noivo. Porque foi Jesus. Isso aí não é um ensinamento interpretativo, é o que Jesus falou. E isso é uma fração de tempo, né, Frank? É isso aí. Porque ele diz que as loucas pediram azeite às sábias. Mas as sábias eram tão sábias que elas sabiam que se dividissem, nenhuma das duas que dividiram chegaria a tempo. Não teria carga, vamos dizer, não tem combustível de azeite suficiente para chegar até o noivo se você não tiver o seu. Não é o egoísmo que está em prática, mas sim a previdência. Você tem que ser precavido. Então, se você tem azeite para você chegar até o noivo, não adianta você dar para outro, porque a pessoa não teve, ela teve a mesma oportunidade que você, ela não ligou para aquilo. Efraim, isso está diretamente ligado, gente, à unção que a gente vem denunciando da unção de papagaio e a unção do óleo de peroba, ok? Isso que o Efraim está colocando aí é que se você não tiver, ok, o acesso aí à unção do santo, que inclusive é colocado lá pelo apóstolo, você não vai discernir e quando você acordar, é tarde. O que ele está querendo colocar aí para você é que a noite se aproxima, temos um tempo que
todos vão dormir. Olha só, hein? A exaustão da espera. Meu Deus! E aí o despertar, Jesus. E agora? Não, e agora o que você amealhou, aquilo que você adquiriu, se é a maior que para a transição que podemos estar falando, né, de segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas. Você vai atravessar com isso e uma galera vai ficar para trás porque eles não quiseram se preparar na fase da preparação. É por aí, Efraim? É desse jeito? É por aí, doutor Alex. É por aí. É Porque grave, hein? É grave. nós, quando criamos o Geburá, o objetivo era dar azeite. E ainda é encher as pessoas com azeite, que é a preparação psicológica, espiritual e até física para o evento que vai vir. Por quê? Porque você tem base bíblica para defender um arrebatamento pré, que é muito desejável, pelo qual eu oro, mas você também tem base bíblica para defender um arrebatamento mid, baseado, por exemplo, no próprio Mateus 25, da parábola das virgens. Se você vai ter que ir ao encontro, você vai ter que passar por um caminho para chegar até ele, né? Que vai exigir fé e combustível espiritual. Não é um caminho tipo, estou aqui fazendo o que eu quiser e sumir. Ou pós, que também tem, se você tiver que passar por todo esse período, ser guardado pelas asas da águia, como está em Apocalipse 12, que você vai ser levado pelas asas da águia para o deserto e ali será preservado. Há uma preservação prometida para os santos, que não exclui de maneira nenhuma o arrebatamento, porque pode ter duas coisas. Enquanto os com azeite são levados, que as 5 que ficam vão ter que passar por esse processo e agora vão ter que viver esse aperfeiçoamento e refinamento pelo fogo, né? Mas por quê? Porque em Apocalipse diz, e quem são estes? Ele falou, são os santos da tribulação, quer dizer, tem santos na tribulação. Não sei se são todos, se é 50%, se são... A gente não tem esses números, a Bíblia não dá, e eu creio que propositalmente, uma certeza, alguns têm suas convicções escatológicas, e, como eu falo, eu tenho os desejos e eu tenho mais desejos escatológicos do que convicções. Meu desejo é um arrebatamento pré, mas meu preparo é para um pós, pedindo que pelo menos seja mid, se não for pré. Por quê? Porque a gente tem que ter convicções e, acima de tudo, estar preparado para tudo aquilo que vier, porque é Deus quem tem o controle de todas as coisas. Aí, gente, o nome disso é triacionismo. É você estar pronto na trincheira. Se veio, a gente vai. Se é para esperar, a gente espera. E só é depois que tudo tiver arrebentado, meu Deus, você tem que estar ali na trincheira intacto, para fazer essa travessia, né? Então, são fortes emoções. Nós estamos abordando tudo isso com muita profundidade do Código de Enoque. Aos sábados, gente, nós temos ainda 3 aulas online do Código de Enoque, né? Pelo menos eu vou fazer mais uma, né? E ficou. Ih, vai dar mais de 3, porque eu não acredito. Doutor, eu acho que você fez um planejamento de aula na sua cabeça que é impossível fazer 5 aulas. Pô, não, porque eu tenho duas mais uma. Você deu 2 que valeram por meia, porque o pessoal queria ouvir mais e você teve que parar, você vai ter que dar mais uma. Para a gente poder entrar nas outras 2, vai ser pelo menos 6. No mínimo 3, se não for 4. Né? Se não for 4, se eu conseguir acabar nesse sábado aí. Mas veja bem, gente, então, o Código de Enoque no Geburá está sendo, olha o tempo que eu vou usar, transcendental, porque nós estamos pegando a informação de 536 explodindo na cabeça de todo mundo, gente, mas é explodindo. É um nível de informação tão absurdo que só de ver o material tu fica com a cabeça, meu Deus, será? Só que as evidências são praticamente irrefutáveis. É uma coisa tão incrível que só pelas evidências você acredita no que está escrito ali, porque senão você não... Porque senão você estaria lendo um livro de ficção, mas você vê pelas evidências.
históricas e atuais, culturais, que aquilo ali se cumpriu. Não, aquilo ali, pra você ter uma ideia, né, vai virar mangá, gente. O negócio é tão sério que está virando mangá. Só a misericórdia, aquela informação, gente. É absurdo. É absurdo. Então, você que a tua alma grita, né? Grita, por entender e conhecer, você manda aí, ó, código de Enoque, código secreto de Enoque, e você manda Geburah. A gente manda o link das duas linhas de estudo, ok? E vai ser um prazer ter você com a gente ali, ok? O Bill me falou que nós alcançamos já uma centena lá no Geburah, tá igual o esquadrão, né? Nós estamos muito felizes em ver o Geburah como asa, voando, né? E avançando, porque é uma proposta de estudo, gente, estrondosa. É o que nós estamos fazendo ali, da mesma maneira que nós estamos preparando o pessoal do esquadrão para o NAU. Né? O esquadrão é totalmente preparação. Não é à toa que o primeiro nome é esquadrão. É um grupo de resgate e de combate imediato a tudo que vai vir. Tá certo? A resistência humana. Literalmente é a resistência humana que culminou com o TIC, terapeuta integrativo cristão, que é outra ferramenta absurda, porque nós estamos preparando pessoas para enfrentar processos epidêmicos e pandêmicos. Eu sugiro que você converse com a sua liderança, né, e com a família e coloque pelo menos um fazendo o TIC, tá, gente? Pelo menos uma pessoa da família tem que ter esse conhecimento que a gente está compartilhando ali, ensinando a turma, porque vai ser necessário. Escreva o que eu estou dizendo, aí você vai lembrar, você vai dizer, meu Deus, aonde tem um terapeuta com esse tipo de informação? Jesus. Que seja você, que seja alguém da sua casa, alguém da sua igreja. Fala lá com o pastorzão, fala lá com o padre, tem que ter alguém com esse tipo de informação, tá, gente? Tem que ter. E está na hora de nós entendermos que o conflito que estava no céu, de fato, ele está se manifestando na Terra. Se você tinha alguma dúvida, é só olhar os acontecimentos de janeiro para cá e o mundo de cabeça para baixo. Efraim, para a gente finalizar, temos alguma notícia que vale a pena destacar aí nessa Sim, última além hora? do doutor o Gustavo, nosso amigo, companheiro e assistente permanente aí, porque ele trabalha vendo YouTube, ele está sempre com a gente aí, falou aí de uma visita do Zé Maria no Netanyahu. A gente tem que ver direitinho, né? Porque eu procurei aqui, Gustavo, eu não achei nada, mas não quer dizer que não tenha, porque, por exemplo, aconteceu a situação. Eu não sei o que está acontecendo, doutor Alex. Nós estamos na era do desacobertamento, mas todos os líderes que estão sofrendo algum tipo de problema estão sendo acobertados o tempo todo. Começou com o Xi Jinping, que teve aquele problema, depois nada mais foi divulgado. Agora, o Bin Zayed, do Emirados Árabes, que estão dizendo que, inclusive, o filho já tomou posse no lugar dele, o jornalista que eu vi, pelo menos 2 notícias desse tipo, dizendo que ele morreu sim, e que o filho dele já está tomando as condolências e assumindo o reino, o Emirado, né? Que governava junto com o pai ali, ele tem 40 e poucos anos, eu acho, o filho, ou 38, agora não lembro. E agora o Gustavo trazendo aí o assunto do Netanyahu à tona, que a gente precisa de confirmação, porque parece que o que os líderes têm, o próprio Trump, que apareceu com umas manchas esquisitas na mão, que estão dizendo que ele está com algum problema sério circulatório, mas é tudo, dizem que rumores, não estão. Então, eu acho que nós estamos vendo aí. Mas aí disseram que o Bibi está com problema de saúde, é isso? É o que o Gustavo falou, que ele está recebendo a visita do Zé Maria, né, que é a célula maldita. Ele teve uma situação dessa em 2024 na próstata, mas ele fez lá a cirurgia, até onde eu sei, né, e ficou bem. Agora, uma coisa que aconteceu em relação ao Netanyahu foi o chefe de gabinete dele desviveu de uma hora para outra, que Eita. É o Asher Hayon, o rapaz de, acho que tinha 50 e poucos anos, e simplesmente foi encontrado desvivido.
Só que Meu não Deus. foi divulgado nada de qual foi a causa da morte. Estão achando que ele foi desvivido. E ele era o chefe de gabinete do Netanyahu. Eita! Eita! Foi antes de ontem, o Asher Chapa Ayon. quente, hein? Chapa quente. Então Chapa está quente. acontecendo um monte de coisa que está ficando tudo, e enquanto o pessoal só fala dos arquivos Epstein, parece que está havendo uma limpa aí nas lideranças mundiais, alguns reposicionamentos, e as pessoas não estão conseguindo acompanhar porque elas estão vendo o tempo todo. Substituição de peças, né? Sim, ó, no Reino Unido nós tivemos a saída de um por causa dos arquivos, tivemos na Alemanha também problema, na própria no Oriente Médio teve gente sendo afastada por causa dos escândalos, e teve incorporações grandes também acontecendo, acho que era o CEO de uma grande empresa aí, que eu não lembro agora o nome. Não, e aqui é carnaval, o cara cai do carro alegórico, perde a cabeça e a mão. Meu Deus! Não, aí você vê, assim, e também o touro, né, que você colocou aqui no carnaval europeu, né, que estão chamando de Dagon, mas ele tem mais a ver com aquele bezerro de ouro, que era aquele touro, né, que representa Baal, na verdade, né? Sim, sim. Não bem Dagon, mas mais para Baal, que tem lá o touro, que foi os bezerros adorados pelo povo, e como as pessoas não conseguem entender que isso é uma coisa espiritual. Eu acho que o evento do bezerro é a maior prova de que o que se põe como ato transforma o comportamento das pessoas. Se alguém tem dúvida de que o carnaval pode influenciar alguém a fazer coisa que ela nunca faria em sã consciência, é só ler o livro de Êxodo, no evento em que Moisés estava recebendo as tábuas no monte, com Josué no meio do monte lá esperando o Moisés voltar, e o povo regalado em orgias terríveis por causa dos bezerros. Assim que os bezerros foram feitos, o povo entrou num frenesi. E isso não é normal, gente. Não é normal. Não. Os caras entrarem num frenesi que quando Moisés... E Deus falou, desce porque o teu povo... Aí Deus já nem era mais povo dele. Falou, o teu povo está cometendo grandes atrocidades. E quando ele desce, ele pergunta para Arão, Arão, que fizeste? E a resposta de Arão, ela beira a idiotice, mas de idiotice não tinha nada. Ele estava tão fora de si, da frequência natural, que ele diz, jogamos peças de ouro no fogo e esses dois bezerros saíram. Como se eles tivessem se auto-feito. É uma coisa tão... Ele fala isso. Ah, meu irmão, você demorou a descer, o povo começou a me pressionar, então nós colhemos ouro, jogamos no fogo, e aí saíram esses dois bezerros do fogo. Olha, eu não vou duvidar que possa ter sido dessa maneira, sabia? Pois é, mas eu acho muito absurdo ele dizer isso. É porque a frequência, né? Hoje nós temos estudos para isso, sabia? E o que acontece é que o povo entrou num frenesi orgiático que foi algo tão escandaloso, muito pior do que o carnaval, pelo que se lê ali, que Deus perguntou, que Moisés foi obrigado a levantar um exército de executores. Os levitas, né? Que se apresentaram da tribo de Levi, que era uma tribo sacerdotal, guerreira. E aí eles levantam com a espada e passam correndo no meio do povo, sorteando quem vai ser passado pela espada, porque eles não foram assim escolhendo, não, eles passaram correndo com a espada mesmo. Meu Deus. E morreram não sei quantos mil naquele dia. Aquilo foi tão simbólico, tão poderoso. Vale a pena um estudo disso no Gueburá, sabia? Sim, foi tão forte, tão caótico, que Deus trocou, a Bíblia diz isso, trocou os seus primogênitos, porque todo primogênito pertence a Deus, e falou, eu quero trocar com Israel. Deus propôs uma troca a Moisés, ele diz, Moisés, me dá os teus levitas, que é da tua tribo, e eu te dou em troca os meus primogênitos, porque eles são meus. E aí eles trocam, só que tinha mais primogênito do que levita. E aí a sobra, Deus não deixou por conta, fica aí, não. Eles tiveram que pagar. E eles fizeram um ritual de troca da compra da primogenitura. Ou seja, eles tiveram que dar um cordeiro ou tantos ciclos de prata em troca da primogenitura. E levar essa oferta inteira para Arão.
Meu Deus. Da diferença, porque Deus, quando faz negócio, ele é exato. Não tem essa coisa de, a gente fala, fica com troco, não tem essa coisa de troco. Deus não deixou o troco, ele falou, eu quero um pagamento integral. Como vocês não têm mais levitas para trocar, me dá aí em prata ou em cordeiro. Meu Que era o Deus. valor, na verdade, foi em prata no valor de um cordeiro. Por que no valor de um cordeiro? Porque o cordeiro era a única moeda de troca que Deus aceita para fazer qualquer negócio com a humanidade. Por isso que ele falou lá que era um primogênito. Para ter o seu primogênito vivo, você tem que dar um cordeiro no lugar dele, lá na saída do Egito. E a mesma coisa aconteceu no deserto. Meu Lá no Deus. Guia eu posso dar uma aula profunda sobre essa questão da Rapaz, isso aí primogenitura e das cara, moedas de trocas espirituais. cara, a cabeça fez isso aqui, Efraim. Sim, sim. Meu Deus do céu, cara. Isso é muito sério, gente. Muito sério, mas venha lá, venha para o Gueburá. Zap 21995 31 34 67. Venha para o código de Enoque, código secreto de Enoque. Sábado, Zap 21995 31 34 67. Efraim, obrigado aí. Bom descanso, meu irmão. Deus abençoe vocês aí. Um abraço, Tchau, tchau. shalom. Valeu, shalom, shalom.